Olá, queridos amigos, queridas amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, no seu amparo, no seu amor, na sua luz. Que assim seja. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, em especial sobre o tema Perdoai para que Deus vos perdoe. É um dos itens que Kardec destaca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E inicia assim logo no item 1, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Esse é um versículo do capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, conhecido com as bem-aventuranças. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. É outro verso, um verso que está no capítulo 6 de Mateus, do evangelista Mateus, de versos 14 e 15. Nesse ponto, eu já gostaria de fazer algumas ponderações. Quando Mateus está reproduzindo uma fala de Jesus, que é o Sermão do Monte, e ele traz essa passagem: se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Fica parecendo que o perdão divino em relação às nossas faltas é condicionado ao perdão que nós praticamos em relação ao próximo. E não é bem assim. Ele prossegue dizendo: mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Aí não é um julgamento divino. Nós viemos alimentando com o passar das encarnações, já que o Espiritismo só tem 1,5 século, né, que ele foi codificado por Allan Kardec. Então, isso quer dizer que em outras encarnações nós tivemos crenças diferentes, religiões diferentes, da que hoje nós temos conhecimento, como é a doutrina espírita. Então, em função de estarmos vivenciando outros tempos, outras religiões, tem-se a crença antiga que Deus era um Deus punitivo. Aliás, isso nós herdamos desde o Antigo Testamento, dos livros da Torá. Porque Deus no Antigo Testamento, ele é um Deus do Senhor dos Exércitos, é um Deus punitivo, é um Deus que destrói, é um Deus que castiga, é um Deus que persegue. E aí vem Jesus e nos mostra que, na verdade, o nosso Criador, ele é um Pai bondoso. A ideia de Deus punitivo, de um Deus severo, era fruto da evolução das pessoas daquela época do Antigo Testamento. Quando a gente fala Antigo Testamento, a gente está falando aí pelo menos 1500 anos antes de Cristo. São inúmeras gerações. A gente nem pode dizer que são 15 gerações, né? Hoje a nossa longevidade, muitas pessoas estão alcançando os 80, 90, 100 anos, mas a época do Antigo Testamento, uma pessoa aos 40 já se despedia da vida da terra. Já era considerado um ancião. Então, o que é que acontece? Se a gente for ver, passado, na verdade, aí, pelo menos 30 gerações
30 gerações. Nossa, eu nem consigo. Se a gente aqui mal consegue alcançar 4 gerações, né? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, e aí a gente já se perdeu. Imagina 30 gerações. Então, o que é que ocorria? O homem, à época do Antigo Testamento, à época de Moisés, ele tinha uma mentalidade que Deus era um Deus punitivo. Da mesma forma que as coisas boas que aconteciam eram frutos da vontade divina, as coisas ruins também aconteciam fruto da bondade de Deus, do mal de Deus, né? Do mal divino. Entretanto, aí vem Jesus e explica, não existe o mal para Deus, o mal é do homem. O homem faz escolhas ruins. Deus, a criação dele é perfeita. Não existe o mal, o que existe é a ignorância. Então Jesus vem e nos mostra Deus como um pai bondoso, um pai zeloso, um pai caridoso, um pai que, mesmo que nós façamos os piores equívocos, nós podemos sempre nos voltar a Deus, que seremos bem recebidos pelo amor divino. A gente vê isso na parábola conhecida como a do filho pródigo. O filho que larga o seu lar e vai vivenciar a vida na matéria de forma mundana, gastando todo o seu dinheiro, toda a sua parte. Gasta tudo em bastantes farras, se esbalda, até que fica sem nada e começa a passar fome, dorme com os porcos. Até que um dia um homem pergunta, e por que você não volta para casa? E ele, sucumbido com todos os padecimentos que ele era cometido, resolve retornar para a casa do pai. E o pai, ao avistá-lo, se alegra e corre para esse filho, para abraçá-lo. E faz uma festa por ele ter retornado. Então, Jesus, todas as histórias que Jesus traz no Novo Testamento, que são narradas pelos evangelistas, mostram Deus como um pai amoroso, um pai de bondade, pura bondade, um pai misericordioso. Uma das provas da misericórdia divina é a reencarnação. Nós podemos, enquanto estivermos vivendo aqui na Terra, cometer as piores atrocidades. Morrimos, vamos, claro, responder à lei divina, à lei de Deus, mas temos a oportunidade de voltarmos e fazer um pouco melhor. E aí a reencarnação ser uma lei de progresso, que nos impulsiona a sermos um pouco melhores cada vez que nós reencarnamos, que nós estamos vivenciando as nossas experiências na carne. Então, meus irmãos, não há essa barganha de Deus. O que há, na verdade, é que Deus tem suas leis. As leis divinas, as leis naturais, que quando nós vamos estudar a terceira parte do Livro dos Espíritos, nos deparamos logo com a primeira questão, que é a 614, que é o que é a lei divina, o que é a lei natural. E os Espíritos respondem a Kardec, é a única e verdadeira lei destinada à felicidade do homem. E ele, quando dela se afasta, é infeliz. Nossa! Então, vejam só a importância de saber como é que são essas leis. E aí eu aconselho que deem uma lida, uma estudada nas leis morais, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, para ter uma ideia de como funcionam as leis morais que fazem parte dessas leis divinas. As leis divinas, elas se dividem em leis físicas, né? Leis naturais físicas,
que são as leis que regem a matéria, ação e reação, a lei da gravidade, a lei da atração, e por outras aí vai, e temos a lei moral, as leis morais. As leis morais vão se relacionar com a alma, o comportamento moral do espírito, os valores do espírito. Aí nós vamos ponderar o que são virtudes, o que são os vícios, o que é o nosso dever, as nossas obrigações, o que são os nossos direitos. Tudo isso é estudado nas leis morais. Então, quando a gente tem acesso a essa informação, a gente percebe que, na verdade, quando eu cometo uma falta, eu não estou sendo julgada por Deus. Eu estou, na verdade, infringindo uma lei dele, uma lei divina. E aí, se eu infrinjo a lei, eu me afasto dela, e aí eu sofro as consequências, né? Deus que vem lá e me pune. É natural que toda lei está aí para reger alguma coisa. E se eu não cumpro essa lei, eu sofro a consequência. A lei moral é a lei divina, a mesma coisa. Então, vejamos. Ainda no item perdoai para que Deus vos perdoe, nós vamos ter: se vosso irmão pecou contra vós, e de acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Está lá em Mateus, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Meus irmãos, olha que interessante. O apóstolo Pedro questiona Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, o nosso semelhante. Eu devo perdoar o nosso semelhante até 7? Até 7 vezes? Por que que Pedro ele escolhe exatamente 7? Ele questiona se nós devemos perdoar o semelhante 7 vezes. E Jesus responde que não, nós devemos perdoar 7 vezes, 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490 vezes. Isso nos dá uma ideia de infinitude, de infinitas vezes, que não há limite para perdoarmos a falta alheia. Mas curioso é que Pedro questiona: e por que será que nós devemos perdoar o nosso semelhante 7 vezes? De onde vem isso? De onde Pedro tirou isso? Quando nós estudamos o primeiro livro do Antigo Testamento, o livro da Gênesis, vamos encontrar lá a história de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram um filho, Caim. Nasceu Caim e depois nasceu Abel. Caim, ele era muito ligado à pecuária, a bichinhos. E Abel, a agricultura. Então, eles pegaram as suas ofertas e levaram para Deus. Foram fazer as suas oferendas a Deus. Está lá no livro da Gênesis, no capítulo 4. E Deus se agradou com a oferta de Abel.
mas não se agradou com a oferta de Caim. E Caim, percebendo isso, começou a ficar enciumado de Abel. Retornando à casa no outro dia, quando eles foram à pastagem, estavam no campo, Caim matou Abel. Quando Caim mata Abel, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. Depois começam a procurar Abel, ninguém acha, e Deus pergunta a Caim: Caim, você sabe de Abel? E Caim, não sei. Aí Deus: Caim, diga a verdade, você sabe sim do seu irmão. Aí Caim responde até com desdém: e eu lá tenho que saber da vida do meu irmão? Então Deus força um pouquinho a barra. Caim, eu sei o que você fez. Aí Caim, com medo, confessa o que fez, que matou Abel. Deus, para punir, porque no Antigo Testamento é um Deus punitivo, para punir Caim, ele bane Caim das terras que viviam Adão e Eva, a família. Ele bane ele ali, dali do Nod, e Caim, com medo de ganhar o mundo sozinho, sabendo que se ele saísse das suas terras, das terras que vivia, e fosse para terras estranhas, saberiam que era por alguma falta a Deus. E então tentariam matá-lo. Aí ele fala para Deus: se eu sair das terras, todos saberão que eu estou sendo banido de onde eu vivo, porque cometi uma falta contra o Senhor. Então todos vão querer me matar. Aí Deus, que é justo, mesmo no Antigo Testamento, o que é que ocorre? Ele fala: então farei uma marca em você, para que todos saibam que ninguém deve tocá-lo. Aquele que tentar matar Caim, eu o farei sofrer 7 vezes mais. 7 vezes. Então, mais tarde, na história de Lameque, nós vamos ver essa mesma referência. E aí, Lameque é salvo 7 vezes. É perdoado pelas suas ofensas 7 vezes. E aí Pedro fala: bem, já que no Antigo Testamento, na Torá, nós devemos perdoar 7 vezes, e agora Jesus vem e nos mostra, nos ensina tanta coisa nova. Ele questiona: mestre, e sobre o perdão? Nós devemos perdoar 7 vezes? E Jesus diz: não. Eu vos digo, em verdade, que deve perdoar 70 vezes 7. É muito? Pois pensando que era muito, uma senhora procurou Chico Xavier e falou: ô Chico, já que no Evangelho está lá escrito que Jesus diz que a gente tem que perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes, meu filho, eu não aguento mais perdoar meu marido, porque eu já perdoei ele mais de 1000 vezes. E agora, Chico, como é que fica isso? Aí Chico estava com Emmanuel ao seu lado. Emmanuel, ouvindo a história, né, o diálogo, virou para Chico e falou: diga à nossa irmã que ela tem que perdoar 70 vezes 7 vezes a mesma ofensa. Ou seja, a gente não tem que esperar que ocorram 490 ofensas para que saiamos perdoando uma, perdoei 2, perdoei 3, perdoei 4. Não. Nós devemos perdoar infinitamente a mesma ofensa.
E por que Emmanuel ele faz essa colocação que eu acho muito pertinente? Quando nós somos ofendidos por alguém, e isso realmente nos magoa, nós lembramos da ofensa e sofremos novamente. É o que a gente chama de ressentimento. Quando a pessoa guarda ressentimento, ela guarda raiva, rancor. Ressentimento vem de ressentir, de reviver o acontecido. Então, quando a gente passa pelo fato de ser que nos magoa, a gente guarda essa memória, que é o que nós chamamos de memória emocional. Nós conseguimos, olhando para trás na nossa vida, nós conseguimos lembrar de fatos que nos deixaram tristes, alegres, com raiva, ou seja, os fatos são armazenados na nossa memória afetiva em detrimento de alguma emoção, algum fato que desencadeou uma emoção. Então, em função de ter nos tocado com aquela emoção, a gente armazena essa situação. E diante de uma situação de ofensa, de agressão a nós, a gente, quando repassa o que ocorreu, vem aquela emoção toda novamente. E a gente entra numa vibração que começamos a emitir radiações para o nosso corpo físico. Daí que dizem que muitas pessoas que guardam mágoas, que guardam rancores, que não perdoam, elas adoecem. Elas adoecem porque essas emoções que elas estão retendo em função do que ocorreu, do acontecido, essas emoções, elas irradiam para o nosso corpo físico. Elas saem do nosso perispírito, que está lá, tudo que é registrado, todas as experiências que nós passamos, nós armazenamos no nosso perispírito e refletem aonde? Na nossa aura, que é a irradiação do nosso perispírito. Então, quando Emmanuel diz que nós devemos, na verdade, perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, ele está se referindo a isso. Todas as vezes que você lembrar, perdoe. Meu Deus, eu perdoo essa pessoa. Na verdade, a gente nem deveria perdoar a pessoa. A gente deveria perdoar a ofensa, o acontecimento. Porque parece até que quando eu digo eu vou perdoar fulano, que fulano não presta. Não. A pessoa, ela incutiu em um determinado erro ou um comportamento. Ela tem um aspecto dela que eu, no meu julgamento, que não deveria fazer, mas estou fazendo, eu entendo que é uma falta, que é uma falha, que é equívoco. Que a pessoa não deveria se portar daquela forma. Mas é um detalhe daquela pessoa, não é a pessoa toda que não presta. Então a gente vê muitas vezes pessoas boas, pessoas que fazem o bem, mas diante de um equívoco, de um erro, um momento infeliz, que ofendem alguém, magoam alguém, por às vezes até uma infantilidade, a falta de maturidade. E quando nós recebemos essa ofensa, nós temos que ter discernimento para entender isso. No livro Renovando Atitudes, Hamed, ele diz que um passo muito importante para nós perdoarmos alguém é nós nos distanciarmos psiquicamente dessa pessoa. Então, é sairmos daquela confusão mental que nós criamos, né? Porque a gente se ira, a gente se enraivece e fica assim, enraivecido. E vamos nos consumindo e esses fluidos vão ficando turvos ao nosso redor. E Hamed diz, sai dessa situação.
procura uma atividade, ocupa a sua mente, respira e depois você olha para a situação e você vai ver que vai ter uma visão completamente diferente do que aquela que é carregada de emoção. Então, aí você consegue enxergar a humanidade do outro. Provavelmente aquilo que ele fez com você. Você ou já fez com outra pessoa, ou fará, ou faria. E aí você vai analisar a situação com a racionalidade que ela merece ter. Então, meus irmãos, aí a importância de nós perdoarmos infinitamente a cada ofensa. Infeliz daquele que diz nunca perdoarei. Aquele que diz nunca perdoarei, ele vai ficar para si essa mágoa, esse mau sentimento, e vocês sabem que a água parada dá mosquito, né? Não serve para nada. Então, aquilo ali vai ficar apodrecido. Eu costumo dizer que, da mesma forma que nós buscamos alimentar o nosso corpo com coisas boas que nos dão prazer, com alimentos saudáveis, a gente busca alimentos gostosos, alimentos que estão na boa validade, né? A validade, viçosos. Aí, se a gente pega e uma comida gostosa, a gente guarda na geladeira, é para que ela dure. Você acha que a gente vai pegar uma coisa ruim, se deteriorando, podre, e botar na geladeira e guardar? Não. E por que a gente faz isso com o nosso coração? Porque é ótimo que a gente guarde os sentimentos bons, mas e por que nós guardamos os sentimentos ruins? Se a gente deveria jogar no lixo, se a gente deveria descartar, para que estamos alimentando esses maus fluidos em nós? Então, nós temos que buscar, praticar, sim, o perdão. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que há duas formas de perdoar. Uma forma é aquela que a gente perdoa de coração. É aquele perdão espontâneo. É aquele perdão que a gente cai a ficha, que não vale a pena ficar ruminando essa situação. É aquele perdão que a gente reconhece a humanidade do outro, que a gente percebe que todos nós estamos aqui evoluindo na Terra. Cada um já conseguiu evoluir um bocadinho em algum aspecto, mas ninguém está num grau evolutivo 100% igual. Nós somos diferentes, as nossas histórias são diferentes. E temos então que reconhecer que da mesma forma que o outro me ofende, eu, às vezes sem fazer nada, porque a gente não, para ofender o outro, a gente não precisa fazer nada. Tem gente que se ofende até porque nós somos felizes. Vê a nossa felicidade e fica ofendido. Então, às vezes a gente ofende o outro também e não percebe. Sabe aquelas situações que a pessoa se ofende, leva um tempão, magoada e tudo, aí você aconselha, vá, converse com ela, vá entender por que ela fez isso com você, esclareça. Um belo dia a pessoa toma coragem e vai perguntar, né? Olha, lembra tal dia? A pessoa, que dia? Esse é um dia inesquecível pra gente. Pro ofendido, o ofendido não esquece. Agora, para quem ofendeu, que dia? Não lembro não, que foi? Aí a pessoa fala, você fez isso. Foi? Menina, eu nem sabia, foi mesmo, eu fiz isso, eu falei isso pra você? Falou.
Não, aí a pessoa ainda fala e você fica com mais raiva ainda porque a pessoa não está lembrando. A pessoa, não falei não. Na verdade, ela pode ter falado, mas não falou de coração. Ela não falou para te ofender. E olha quanto tempo se perdeu ruminando isso. Ruminando, porque ela fez de propósito, será que ela queria que eu pensasse assim, que eu fizesse dessa forma? Ela está pensando o quê? Que é quem? Para ficar me falando isso, me falando aquilo, e a pessoa nem sabe que está tendo esse tipo de comportamento. Então é bom que a gente sinalize para o outro, assim que ele fala alguma coisa, opa, que é isso? O que é que você está querendo dizer com isso? Não estou gostando do seu tom. Não acho que a gente deve falar, entendeu? E ir nessa vereda não, porque a gente vai se desentender. O que é que está acontecendo? Você está querendo dizer o que com isso? Vamos entender e deixar isso muito bem claro. Então, para que mais tarde a gente, depois de muita consumação, que a gente fica se consumindo e ruminando aquele pensamento, a pessoa, eu me magoei, a pessoa não é nada daquilo que eu pensava e tudo. E na verdade ela nem sabe que aquilo aconteceu. Então, o perdão espontâneo é aquele perdão que parte de você, independentemente de, inclusive, a pessoa nem saber que você está perdoando. Você vira assim, não, eu entendo, deixa pra lá. Essa pessoa, ela é tão interessante em tais aspectos, ela faz tantas coisas legais. Olha o lado positivo dela, porque todos nós também temos virtudes. Se não tivesse alguma virtude, provavelmente você não teria se aproximado dela, não estaria na companhia dela. Karina, mas é um parente, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Como é que não é a questão de eu me aproximar, não, foi inevitável. Não, a questão é de se aproximar quando a gente se lembra que somos seres espirituais. Então, de alguma forma, às vezes pediu até para reencarnar junto, para estarem ali juntos, vencendo as barreiras, as animosidades, finalmente tendo a chance de amar um ao outro, de respeitar-se, de melhorarem-se uns aos outros. Então, essa forma de perdoar é uma forma considerada grandiosa, nobre, aquela forma que, na verdade, a pessoa tem motivo para se sentir magoada, mas ela não se ofende com a ofensa que vem do outro. Isso já denota a grandeza do espírito. Ou vocês acham que os espíritos superiores, a começar o nosso anjo guardião, fica vindo as bobagens, as coisas que a gente faz e fala, vocês acham mesmo que ele está ali olhando por nós, ele está se ofendendo? Não, ele está entendendo a nossa imaturidade, a nossa ignorância espiritual. Outra forma de nós perdoarmos é aquela forma humilhante, que você condiciona, que você vira para a pessoa e fala, olha, eu vou te dizer, viu, você fez isso, você fez aquilo, eu te perdoo. E a pessoa vai dizer, epa, você não me perdoa não, minha filha. Eu falei isso porque eu penso isso mesmo e acabou. Não tem essa coisa, você não precisa me perdoar não. Aí você fica chateado. O que é que ocorre? Se o perdão ele não é espontâneo, uma das coisas que eu gostaria de chamar atenção é que o perdão ele é unilateral. A pessoa que ofendeu, ela não precisa ficar sabendo que a gente está perdoando. Ela não precisa saber que nós desenvolvemos essa virtude, não. Isso daí é um mérito nosso. Quando nós falamos, não vou me deixar ofender por ela, me abater por isso, vamos em frente, vou me afastar dessa pessoa psiquicamente, se eu estiver embaixo do mesmo teto, vou procurar outras atividades, vou buscar as pessoas que realmente eu tenho mais intimidade para confiar em determinadas atividades que eu antes dividia com essa pessoa. Então, a verdadeira
forma de nós perdoarmos é quando esse perdão ele sai do coração. Quando a gente tem consciência que é necessário perdoar, que o perdão ele beneficia muito mais a nós mesmos, ou seja, a quem está perdoando, do que aquele que nos ofendeu. Porque nós sofremos duplamente. Quando nós somos ofendidos, nós sofremos o impacto da ofensa e também sofremos enquanto nós não perdoamos. Daí a necessidade de perdoarmos rapidamente, o mais rápido possível. Então, não adianta utilizar o perdão de forma vaidosa. Olha como eu sou generoso. Isso daí, na verdade, só denota o nosso orgulho. Para que nós sejamos menos orgulhosos e menos egoístas, nós temos que desenvolver a humildade, que é através da caridade, do amor ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Quando nós amamos o próximo e amamos a nós mesmos, nós estamos amando a Deus. Então, meus irmãos, pratiquemos a caridade no ato do perdão. Perdoar, a palavra já significa é um aumentativo. Esse prefixo per, que vem do latim, ele super aumenta é ótima, né? Ele aumenta o valor da palavra que vem em seguinte. Então, perdoar. Doar. Porque o que quer dizer doar em latim? É dar-se. É dar de si. Quando a gente dá de si, a gente doa. Em latim é doar. Dar-se. Perdoar. Dar-se muito. Dar-se demais. A gente, quando perdoa, a gente dá um pouco de nós a outra pessoa. A gente dá paciência. A gente dá respeito. A gente dá tolerância. A gente dá indulgência com as imperfeições alheias. A gente dá benevolência porque a gente está sendo bom. Porque, como já dizia, acho que foi Santo Agostinho que disse, tem uma máxima, que se você sofre uma ofensa e devolve essa ofensa ao ofensor, também, né? Ou seja, sofre uma ofensa e responde contra ofensa, aí nós já temos 2 ofensores. Não há mais vítima. E, para os olhos de Deus, aquele que é sofredor, bem-aventurados os aflitos, né? Aquele que é sofredor, ele carece de amor, de cuidados do Pai, da espiritualidade maior. Então, meus irmãos, é muito melhor que nós sejamos a vítima do que o ofensor. Porque quando nós somos ofensores, nós estamos infringindo a lei divina. Nós estamos em falta com Deus. E aí nós sofreremos as consequências das leis de Deus. Muita paz, muito amor, muita luz, paciência, benevolência, indulgência para com o próximo e, acima de tudo, perdoe as ofensas. Perdoe o outro. Seja bom, faça o bem. Tudo isso nos traz paz. A paz é uma conquista nossa, uma conquista interior. Quando nós fazemos o bem, além de nós nos alegrarmos, nós ficamos em paz. Porque a nossa consciência, é na nossa consciência que nós conseguimos vislumbrar toda a lei divina. No Livro dos Espíritos, é essa a resposta que os Espíritos dão para Kardec. Onde é que está escrita a lei divina? E eles falam, na consciência. Então a nossa consciência, ela sabe quando estamos indo bem,
quando estamos fazendo bem. Então, tenhamos a nossa consciência tranquila, em paz, muita luz. Fiquem com Jesus.